Boa noite, corredores! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast do Corre com Elas. Talvez vocês estejam achando assim um pouco estranho eu estar aqui sozinha fazendo essa abertura que já é tradicionalmente feita pela Jaque, mas a gente teve aí algumas mudanças e vamos seguir assim mesmo com o podcast, tá? Mais uma vez nós estamos aqui para trazer conteúdos importantes, conteúdos de qualidade para vocês que estão na corrida, que estão começando no mundo da corrida ou que desejam começar. Então fiquem com a gente porque tem muita coisa boa vindo por aí. Hoje, quem está aqui com a gente é uma corredora, esposa, estudante de nutrição com quase 100 mil seguidores no Instagram. Então, não vou nem falar assim, seja super bem-vinda, porque ela já é muito mais que bem-vinda ao nosso podcast. Mas seja bem-vinda nessa posição que você está aí, Jaque. Cá, muito obrigada pelo convite. Ô, gente, é cada confusão que a Cá me Nossa, gente. arruma. Ó, deixa eu contar pra vocês que isso já estava planejado por mim e pelo pessoal aqui da UI, e a Jaque não sabia. Como Não. nós fizemos algumas mudanças ao longo da semana, né, Jaque? Aí eu tive de contar. Não tive essa alternativa. Falei, Jaque, vamos lá, eu vou te entrevistar. E nós estamos tão nervosos. Sim. Aham. Tá vendo como quando a gente muda esse papel aí, ó, que fica diferente, que dá uma acelerada no coração? Jaque, agora sério, seja bem-vinda Ai, muito ao obrigada nosso pelo podcast. convite. Serei Ao Corre com entrevistada no meu Elas. próprio podcast. Muito bom, mas eu falei com ela ontem, tô assim, Jaque, você é ícone na corrida. Você precisa contar a sua história, a sua trajetória, porque eu já vou até introduzir o Uhum. assunto, Jaque. Eu conheci a Jaque no Instagram. Logo quando eu comecei a correr, e é muito incrível esse negócio de Instagram, porque quando você posta uma foto, eu me lembro muito bem quando eu postei a minha primeira foto de corrida, e aí já vieram novos seguidores e já começa a aparecer tudo de corrida pra você, e é tudo de corrida mesmo, as provas, acessórios, né, roupa, Uhum. tênis. E aí no explorar estava quem? Jaque. E comecei a segui-la. E é muito bom porque Jaque está ali 100% no Instagram, né, Jaque? Aham. Com a rotina, que é muito inspiradora, com o que mais me chama a atenção na sua rotina, já que é essa constância, né? Exatamente. Como eu já disse no primeiro episódio, quem assistiu com certeza vai se lembrar de que eu abro o meu Instagram cedinho, eu já conto ali, ó, Jaque, com seu Tem pré-treino, story. tem story. Tem Tem story. story. Então ela tem essa constância, são mais de 1.000 publicações, não é isso, Jaque? Uhum. Conta pra gente, essa Jaque do Instagram, corre Jaque, como que aconteceu? Então, é, quando eu comecei a postar, eu ainda estava no comecinho dos meus treinos de corrida. Uhum, Eu fazia CrossFit, assim como você, uhum, e eu treinava boxe. uhum, E no CrossFit, as meninas me pediam muitas dicas, né? As alunas novas, nossa, Jaque, como eu faço? Como eu posso melhorar? E, enfim, eu ajudava todo mundo, conversava, trocava experiência, dava dica, dava sugestão. E um belo de um dia eu cheguei em casa e falei, poxa, funciona tão bem no treinamento, no uhum, box, pode ser que funcione aqui no Instagram. E foi a partir daí que eu comecei a compartilhar minha rotina. Falar sobre os meus treinos, sobre o que eu fazia, sobre o que funcionava uhum, e nunca foi a intenção de ter uma conta enorme, de uhum, ter muitos seguidores, não, simplesmente incentivar. uhum, Porque foi uma coisa que fez tão bem para mim, foi uma coisa assim que mudou completamente a minha vida. uhum. E eu queria simplesmente compartilhar para poder incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Só que assim, virou muito rápido. Isso que eu ia te perguntar. E como que era essa sua organização com o Instagram? Claro, né, que já tem um tempo, porque eu voltei todas as publicações para conhecer a Jaque. Eu listei aqui, ó, todas as versões da Jaque que eu já vou contar para vocês, tá? Porque não é essa só corredora não, viu, Não. gente? Tem outras versões até de cor de cabelo, né? Nossa, e como? Pois é, várias mudanças, várias transformações. E então, como que foi isso? Como que você planejava? Porque hoje a gente tem a tecnologia muito a nosso favor, com vários recursos, né? Mas e antes? Como que você pensava? Ah, hoje eu quero publicar isso, hoje eu vou falar sobre isso. Tinha esse negócio de stories, ter essa visualização?
Tudo? Foi tudo de forma muito intuitiva. Uhum. Eu até falo, né, com os meus seguidores que quando eu comecei a treinar, eu não tinha uma pessoa tão próxima a mim com essa rotina de treino. Vou levantar, vou pro treino, vou chegar e Uhum. fazer uma refeição. Então, eu segui algumas influenciadoras que me inspiravam a fazer o mesmo, mas eu nunca tive estratégia. Aquela coisa, eu preciso fazer dessa maneira, porque dessa forma que funciona, foi tudo de forma muito intuitiva. Agora, o que eu realmente tive desde o começo foi a disciplina e a constância Uhum. de fazer todos os dias. Então, todos os dias eu abro, posto stories, faço publicações, nunca falhei em relação à publicação, né? A gente Uhum. estava até conversando que agora na viagem do Raio de Colômbia, que eu cheguei a ficar 2 dias sem postar, mas sempre tive essa disciplina de fazer todos os dias, nem que fosse um pouquinho. Uhum. Mas em relação à estratégia, eu vou fazer assim, porque assim eu vou crescer mais, eu vou ter mais A gente não visualização. tinha esse conhecimento também, né, Jaque? Antes. Ou De deter fazer. ou determinado, ou me preocupar em produzir determinado tipo de conteúdo, porque aquilo ali engaja mais, porque aquilo ali traz mais visualização, não. Sempre foi dentro disso, do que eu gosto, do que eu sinto vontade de compartilhar e dentro da minha rotina. E como que, quando você postava os seus conteúdos, suas fotos, seus vídeos do CrossFit, do boxe, chegavam pessoas? Você recebia mensagens? Eu acompanho muito as caixinhas, né? Uhum, E tem muita gente que elogia. Eu acho muito legal essa conexão que a Jaque tem com o público, de realmente ser uma incentivadora, aham. né? Então, eu tenho certeza de que não são só aquelas mensagens que você recebe de pessoas que falam Não. com você assim: olha, comecei a correr porque eu vi o seu perfil, já que você me inspira. Antes, no cross, tinha isso também? Sim, tem essa interação. Eu recebo relatos, né, de muitas pessoas que, ao me verem sair para treinar, que ao ver a constância, elas também perceberam que é possível incluir na rotina. E assim, na realidade, foi o que eu sempre incentivei, de que mesmo quem trabalha fora, tem uma rotina corrida, é mãe, tem família, que é possível sim se organizar e Uhum, conseguir ter uma rotina de treinos e o quanto isso pode ser bom para a gente, o uhum. quanto agrega, né? Não só em relação à questão física, né? Porque sim, houve uma mudança física muito grande, mas dentro disso aí também vários outros valores que são agregados, que é a questão da disciplina. Eu sempre falo que eu me sinto super vencedora pelo Uhum. simples motivo de sair todos os dias para treinar. Eu vou te falar, viu? É motivador mesmo, mesmo, a sua constância. Sabe? Esse compromisso com o treino, esse compromisso com a alimentação. Claro, gente, todo mundo sabe, né? Aham, Que a gente com tem ali os nossos certeza. momentos de, hoje eu vou comer uma pizza, hoje eu vou tomar um açaí, hoje eu vou tomar uma cervejinha. Todo mundo, acredito que tem esses momentos assim, mas a sua constância é ali. O seu compromisso com você, com o seu Uhum, horário de dormir, de acordar, compromisso com os treinos, é algo muito constante, né? uhum. Você falou já que sobre a mudança física era um assunto que eu ia tocar mais à frente, mas eu queria que você contasse um pouco dessa virada. Porque Uhum. todo mundo tem uma história. Aqui a gente quer trazer essas histórias, a gente quer sim trazer, né, profissionais que estão aí inseridos nesse mundo da corrida e que vão trazer informações que vão agregar muito na vida de vocês como na nossa. Mas e nesse quesito, já que nessa mudança quando que ela aconteceu? Então, eu há 20 anos atrás, eu fiz um curso técnico em nutrição, era a minha vontade da vida ser Uhum, nutricionista. Mas eu já trabalhava, eu tinha um cargo bom na área administrativa, então eu ganhava um salário razoavelmente bom. Então surge aquela dúvida, poxa, vou sair daqui aonde eu tenho essa estabilidade e tal, e vou arriscar uma coisa totalmente nova para minha vida? Então, na época eu não arrisquei, tá? Eu já tinha um certo conhecimento de nutrição, uhum, mas era aquela coisa, né? Eu achava que o treinar daria conta de tudo.
Então, teve épocas que treinando o crossfit, fazia o boxe e incluía a corrida. Então, eu chegava a fazer 3 treinos por dia e não tinha essa mudança estética significativa. E eu ficava, poxa, mas por que que não vira? Por que que não acontece? A partir daí, eu comecei a estudar novamente. E também, dentro dessa situação toda, eu tive um período de estresse um pouco maior e comecei a ter crises alérgicas e, inclusive, alergia ao me alimentar. Gente. Então, às vezes, eu fazia uma refeição, 30 minutos depois eu estava toda empolada, toda coçando. E eu acordei algumas madrugadas também com as vias respiratórias praticamente fechadas. Aquela Uhum. coisa assim de levantar e sair correndo para o hospital, com boca inchada, com nariz inchado, com dor no peito, praticamente parando de respirar por causa de crises alérgicas, né? Uhum. E numa dessas idas ao pronto-socorro, um dos médicos falou comigo: Olha, você sabe o quanto é grave? Eu falei: Eu sei o quanto é grave. Você precisa mudar, você precisa resolver, não pode ficar dessa forma. E foi a partir daí que eu falei: estava na minha zona de conforto, aquela coisa. Eu nunca tive preguiça de treinar. Uhum. Sempre amei dar um gás pro meu dia. O meu dia, quando começa com treino, é outro. Porém, gente, a alimentação era muito teimosa. Apesar de saber, o que eu até falo, a maioria de nós, a gente sabe o que é legal, o que a gente deve Uhum. evitar, mas ainda assim a gente faz. Que você não evitava, Jaque, nessa época? Como que era a Ah, sua rotina? então, quase não cozinhava em casa. Muita comida industrializada, adorava, sabe? Hum. Aquelas lasanhas Nossa, prontas. sódio. E, assim, teve uma fase também de cerveja. É aquela coisa, meu dia foi muito estressante, eu chegava em casa, Ah, eu hoje eu tomava uma mereço uma cerveja. cerveja. O meu dia foi ótimo. Produzi e tal, chegava em casa, tomava uma cerveja para comemorar. Então, assim, tava ficando muito frequente. Uhum. E foi nesse momento, diante disso, que eu falei: não, agora chegou o momento de ficar sério e de Uhum. começar a realmente aplicar, né? Porque eu já sabia que era necessário, então foi a partir daí que eu comecei a aplicar. No começo, eu precisei restringir muitos alimentos, porque, assim, pouquíssimos alimentos não me causavam alergia. Então, assim, eu tirei industrializado, a maioria das carnes, né? Carne de porco, carne de boi, era assim, um peitinho de frango mesmo só Uhum. grelhado, bebida, álcool, fermentados, Uhum. tudo com muito aditivo. E a partir daí eu tive, assim, quando meio que foi esfregado na minha cara o quanto a diferença que faz uma alimentação bem feita. Porque eu comecei a reintroduzir os alimentos, frutas, verduras, legumes, já sem incluir aquilo de errado que eu fazia. E, gente, a minha mudança estética foi absurda. Foram coisas assim, coisa de três E é uma meses. coisa que você compartilha sempre, né, É. Jaque? Que eu acompanho no Instagram. Tem muita gente que pergunta Aham. mesmo como que foi essa mudança, em quanto tempo. É porque as pessoas E esperam isso de resultado da se teve corrida, né? cirurgia, se teve Uhum. hormônio, e se foi só correndo. E, gente, é assim impressionante o poder que uma alimentação tem sobre o nosso físico, sobre a nossa disposição, Uhum. performance para correr. É fantástico. Assim, coisa de 3 meses, praticamente eu tinha secado 10 quilos. E a partir daí vieram mais transformações em decorrência, né, do treinamento de corrida, junto com o Uhum. treinamento de força. Aí eu ganhei um pouco mais de massa muscular. Aí veio definição de abdômen, né, que Uhum. normalmente é o que as meninas também me perguntam demais. Mas isso em decorrência de uma alimentação equilibrada e bem distribuída. Ótimo. Ô, Jaque, isso em algum momento te afetou psicologicamente? Porque quando a gente recebe um feedback desse de um médico, olha, você precisa mudar, você precisa levar a sua saúde mais a sério. Então, essa mudança, essas retiradas que você fez, trouxe alguma coisa, algum abalo? Você ficou chateada? Porque às vezes, quando a gente muda radicalmente a nossa alimentação, tem gente que às vezes precisa de um apoio, né? Porque não é fácil. Você está Uhum. habituado ali.
muito tempo da sua vida, da sua rotina, a certo tipo de alimentação, a certo tipo de alimentos que são deliciosos, né? Eu falo, gente, olha, uma batata São. na airfryer é delícia. Mas aquela batatinha frita ali no óleo É é diferente, é diferente, né? diferente. Isso te afetou de alguma forma? Você quis desistir em algum momento, chutar o balde de novo? Então, não, por quê? Porque o que eu tinha, né, os efeitos, né, os sintomas que eu tinha em decorrência de uma alimentação ruim e do meu estilo de vida, eles eram muito piores. Então, não. Por quê? Porque cortando esses alimentos, coisa de 2 ou 3 semanas depois, eu já estava muito melhor e já sem medicação. E com isso, logo na sequência, veio esse benefício da mudança estética. Então, Uhum. assim, isso me deu muito gás, me deu muita motivação para seguir. Então, não tive essa questão, né, da dificuldade, do nossa, eu não vou conseguir, eu tô sentindo muita falta. Eu acho que em decorrência disso, de que o mal era muito maior e que logo em seguida eu comecei a experimentar os efeitos, né? Os Um corpo um pouco mais benefícios. seco, mais disposição, sem Uhum. medicação. Porque nessa época onde eu estive pior, eu cheguei a pensar em parar de treinar, porque eu me sentia muito mal, era muito difícil sair para treinar, eu não tinha disposição. E com o corpo todo coçando, com o corpo Uhum. todo manchado, assim, a autoestima lá embaixo. Mas aí eu pensava, não, o treino, você precisa manter pelo menos isso. E ia desse mesmo jeito. E isso, esse período tem quanto tempo já para hoje? Então, Essa mudança? isso foi no finalzinho de 2019 que aconteceu. Tem 4 anos já. Isso. Aí, no comecinho do ano de 2020, foi onde eu já estava seguindo uma alimentação, já com controle com qualidade e com controle de quantidade, já com a rotina totalmente, com a corrida totalmente imersa na minha rotina. E isso no comecinho de 2020, em plena pandemia. E foi também quando eu comecei a compartilhar minha rotina no Instagram. E Foi nisso tudo você meio já que junto. corria? A corrida já estava inserida na sua rotina? Como que ela apareceu? Então, Que dia que você pensou assim, vou correr? então, o meu treinador de boxe, ele começou a nos incentivar a correr para melhorar o nosso cardio para combate no ringue, Uhum. né, para a gente poder suportar por mais tempo. E eu não corria. Aí ele falou: vai ter uma corrida de 5 quilômetros, vamos? Vamos, né? Então, várias pessoas do centro de treinamento foram. E ali, é, no pós-prova, principalmente, assim, quando eu cheguei para a prova, eu já achei fantástico a arena, com aquele A tanto de corredor, energia, a aquela galera. energia e Aham. número de peito. Aí nós fomos pro pórtico, a largada eu achei a coisa mais incrível do mundo. Inclusive, assim, primeiro KM, saí igual uma louca, é normal. Erros que os corredores cometem. Sim. E pouco tempo depois passou uma senhora de cabelo branquinho, branquinho, e me ultrapassou e sumiu, simplesmente. Precisei fazer uma grande caminhada durante a prova, porque eu não suportei. Tipo, acho que foi perto do quilômetro 3. Uhum. Eu caminhei mais de 1 quilômetro para conseguir, né, me restabelecer um pouquinho e conseguir chegar trotando. Mas nesse dia mesmo, no finalzinho da prova, eu encontrei com um corredor que estava na mesma situação, a gente chegou junto. Uhum. E ali depois, né, que a gente ultrapassou o pórtico, a gente se cumprimentou e agradeceu, e depois tem a festa do pós-prova. Então, foi uma energia muito diferente do que eu estava acostumada a lidar no boxe, tanto treinando boxe quanto treinando CrossFit. A Uhum. energia era diferente. Com isso, eu saía para dar uma corridinha, né? Não era um treinamento ainda. Sem Então, compromisso. era ali uns 2 treinos na Uhum. semana, coisa de 5 km. Corria, caminhava. Tinha dia que dava para fazer todo correndo, mas claro, né? Trotezinho levinho. Só que com isso, né? Com esses benefícios que eu percebi, e também eu percebi que ali durante a atividade eu conseguia ter uma clareza mental maior. Me trazia uma certa paz, onde eu pensava ali nos meus problemas no dia e Uhum. tinha muitos insights de muita coisa. Então, com isso, a corrida foi ficando cada vez mais presente na minha rotina,
com que a pandemia fechou a academia, fechou tudo, foi o que eu tive condições de manter. E a partir daí eu não parei mais. Olha, quando eu falei com vocês que eu dei uma investigada mesmo no perfil da Jaque, eu olhei as 1.100 e alguma coisa aí, que eu esqueci o número, Gente, publicações, e aí eu encontrei fotos de Jaque Mozão, que tá aqui inclusive, não, sempre mozão é acompanha você, inseparável. Diva sempre acompanhando, Jaque Aventureira, Jaque as suas viagens, Jaque a cerveja, e a Jaque Corredora, que aí da Jaque Corredora não parou mais, Não. né? Tem aquela história do dali pra frente é só pra trás, não teve isso não, gente. Com a Jaque Corredora, as publicações foram só pra frente, tá? É, E onde entra o mozão nessa história aí da corrida? Então, Dessa sua rotina? gente, até assim, muito curioso que várias pessoas, quando eu conto a história, primeira coisa que elas falam é assim: olha, eu não ia dar conta. Eu, De acompanhar a Jaque? então, Redes sociais, não, tudo? sobre o mozão. Hum, A gente se conheceu no trabalho, uhum. já tem 20 anos. Ano que vem faz 20 anos que a gente tá junto, É de mesmo, eu não tudo. sabia. E casamento, eu sou péssima com datas, com números. Giva, fica esperta aí que ela vai falar agora de datas, hein? Datas. Mas casamento tem 17 anos que a gente mora junto. E de tudo mesmo, 20 anos. Ano que vem fazem 20 anos. E a gente se conheceu no trabalho. Então, a gente trabalhava na mesma empresa e se tornou um casal. Pouco tempo depois a gente foi morar junto e a partir daí a gente sempre trabalhou junto. Inclusive nós trabalhamos juntos. Então a gente tem uma rotina. Então foi por isso que na nossa primeira reunião eu ouvi a voz dele lá, quando a gente estava online, e ele comentou alguma coisa, alguma ideia, não sei. Tá explicado. Então é daí que as pessoas, a maioria fala assim: não, eu não dou conta do meu marido de noite em casa. Quem dirá você o dia Porque inteiro? a gente treina junto, a gente trabalha junto e, enfim, estamos juntos nos compromissos de corrida, nas provas, a gente sempre E tá olha, junto. é de tirar o chapéu, porque eu já tive a oportunidade de correr com a Jaque, né, no treino que nós participamos da Da Olímpicos, o Bota pra Olímpicos. Correr. E realmente foi até um tema que nós discutimos, conversamos, Sim, né, durante o durante o treinão. treino, de como é legal ver essa parceria do Giva com você. Filmando, porque é uma coisa que todo mundo que um dia começa a correr pergunta assim: nossa, como será que esses vídeos são gravados? Aham, Quem grava esses vídeos? E é o Giva. é Então é ele. lindo de ver essa parceria que vai além do relacionamento, Uhum. né? Do matrimônio, do casal. E ele tá ali com você, gravando. E ele grava mesmo, gente. Ele corre, Ô, ele dá as gente, dicas, e ele grava e pega todos os as ângulos. fotos do pós-treino. Sim! É porque as fotos, ó, do vídeo eu já sabia que tinha alguém gravando, mas das fotos eu já cheguei a pensar assim, gente, que foto bonita. Ele que Quem tirou tira. essa foto? E Será que também, nas estradas, né, de terra? Então, assim, gente, será que Jaque para ali e coloca o celular em algum lugar? e também as fotos das seguidoras em provas que muitas vezes chegam para tirar uma foto, Uhum. para conversar um Ah, verdade, eu pouquinho. tenho uma foto sua, uma foto nossa na prova da Granado Pink. Foi quando eu conheci Giva, Aham, inclusive, foi ele verdade. quem tirou. Uhum. Gente, é muito legal ver essa parceria e funciona super bem. Funciona super bem. Em nenhum momento ele fala assim, Jaque, pelo amor de Deus, chega de foto, chega de Não, não, isso vídeo. aí é normal, acontece. Tem dia que ele fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Chega. Aí, tem até um amigo nosso, o Rafa, né? Ele Uhum. teve recentemente na prova de gramado conosco. Tem hora que ele delega pro Rafa, Uhum. que É, ele fala que não aguenta mais. a gente comenta sobre isso, o objetivo aqui hoje também é trazer essa pessoa já que corredora, que está ali 100% presente no Instagram. Porque não é fácil, né, Jaque? Eu Não, não falo que, é, assim, eu não é. tenho 5.000 e poucos seguidores e a Jaque tem quase 100.000. Gente, às vezes é difícil para mim ele reservar um tempo para responder, igual essa prova que eu fiz recentemente da Meia do Cristo. Teve uma repercussão muito grande e você precisa se dedicar, né, Jaque, para responder um direct, para responder aos comentários das Pra responder fotos, para caixinha, responder caixinha. E você faz isso frequentemente, faço. né?
E como que é hoje a sua rotina? O Instagram é um trabalho mesmo que gera. Como que é a sua rotina hoje, a sua vida com o Instagram? Então, porque hoje, né, eu treino, tem a empresa, que Uhum. eu ainda toco muita coisa na empresa, tem o Instagram, tem o Tem o YouTube. YouTube, agora tem o nosso projeto do podcast, né, do Uhum. Corre com Elas, então são realmente muitas funções e a gente realmente precisa delegar e se organizar muito bem dar conta de tudo, né? Mas aí eu falo também, tá, gente, não é porque a gente dá conta de tudo, não, porque tem hora que ficam sim coisas por fazer, mas a gente se esforça. Uhum. Mas basicamente, hoje o Instagram, ele realmente é o que demanda mais tempo na minha rotina e tem ficado, sim, cada vez. Preciso me dedicar mais, porque a cada dia que passa é um trabalho, sempre encarei como um trabalho, mas tá ficando cada vez mais sério e me demandando mais tempo, né? Em função disso, porque nem sempre a gente consegue responder a todos e a todas as perguntas, mas eu me esforço ao máximo para responder, para produzir realmente o conteúdo, né, Uhum. que os seguidores pedem, mas também tem os parceiros, né? Uhum. As marcas parceiras. Eu tenho um parceiro de suplemento, eu tenho um parceiro hoje que trabalha com roupas específicas para corrida, enfim, né? E fora outros parceiros pontuais, mas parceiros também para divulgação de provas. Então, isso demanda que você sente. Se planeje em relação aos posts, em relação às entregas, e eu acredito que em breve eu vou precisar me desligar da empresa realmente para estar mais presente, tanto no Insta quanto no YouTube e quanto aqui no nosso projeto. E como que é a sua rotina hoje com o Instagram? Como que você se prepara? Como vêm as ideias de conteúdos? Porque não é fácil criar Não, conteúdo. não é. Não é Não fácil, é. gente. Não Não é é. fácil. Eu falo tantos conteúdos que nós criamos com fotos, né? Que nós colocamos as legendas nas próprias fotos, os vídeos Os e os vídeos. stories. Como que é a sua organização para alimentar um Instagram com os conteúdos? Então, muitos insights, eles vêm ali durante uma prova, durante um treino. Às vezes eu estou ali no treino e, poxa, vem aquele assunto na sua cabeça e não, hoje eu vou falar sobre isso. Na maioria das vezes são insights durante o treinamento. Eu ainda não consigo, por exemplo, né, sentar ali um dia e Tirar um dia para produzir produzir. o conteúdo para a semana toda. Então, basicamente, eu meio que produzo ali bem dentro da minha rotina e dentro do meu dia. É aquela coisa de, por exemplo, fui para Gramado, né? Então, as pessoas ficaram muito curiosas, gostaram muito da prova, gerou uma repercussão. Então, eu passo uns dias ali trabalhando dentro daquilo, trazendo mais informações, tirando dúvidas. Vai acontecer esse final de semana o congresso, né, de nutrição, que eu vou para São Paulo, vou fazer uma prova em São Paulo também. Uhum. Então, eu Se tem viagem, tem procuro. corrida, né? Se tem viagem, tem Tem corrida. corrida. Então, hoje eu ainda fico muito dentro disso, meio que dentro do que está acontecendo no momento. Uhum. Mas pretendo ter uma agenda um pouco mais estruturada, né, para conseguir trabalhar isso, de repente produzir o conteúdo para uns 3, 4 dias. Mas hoje ainda é muito no feeling mesmo, é dentro do que está acontecendo ali dentro da rotina. E são estudos, né, Jaque? Eu me lembro há um tempo, isso foi ano passado, se não me engano, que nós estávamos assistindo a mesma live de produção de conteúdo, nós até comentamos, eu acho. Então, assim, não é só postar uma foto com Não, uma não legenda é. bonita, né, com aquela frase de Tem dia que incentivo, flui mais muito fácil e mais, tem muito dia que a mais. gente tem mais dificuldade. Uhum. Então, assim, faz muito sentido quando vocês entram nos perfis das pessoas que vocês seguem, numa segunda-feira, e encontram uma foto com uma legenda elaborada, com um texto, para realmente te tocar e te incentivar.
Porque segunda-feira já é difícil, já é o dia do recomeço. Então, se você tem ali algo que te mostre que, olha, agora eu preciso ir, eu preciso treinar, trocar de roupa e ir, preciso me alimentar bem, fica muito mais fácil. E a gente que quer incentivar, influenciar, se preocupa com isso, né? Aham. Não é só uma foto que está sendo postada. Não, Vocês podem ter não. certeza que tem algo ali por trás, né? Muito bem. Jaque, outra coisa que eu queria saber de você. Eu tô aqui entrevistando Jaque, gente, mas realmente querendo saber aqui, puxando as coisas da Jaque. A gente se conhece, assim, mas tem muitas coisas que a gente quer saber uma da outra, saber a história. Todo corredor tem uma história, né? Com Uhum. Jaque também não é diferente. Primeira prova, Jaque. Depois dessa, quando você já estava ali inserida na corrida, qual foi? Olha, eu vou comentar assim de uma prova que foi muito especial, Uhum. porque eu treinei quase um ano sem assessoria. A Olima sempre foi a sua Sim, assessoria. sim, Uhum. sempre na Olima. Mas treinei quase um ano sem. Uhum. Então, entrei na assessoria, né? Aquela coisa, vida nova, agora treinos planejados. Mas eu treinei praticamente um ano e pouquinho. Como foi pandemia, sem fazer prova, Uhum. né? Então, aquela coisa, gente, quando vai ter prova? Quando vai ter prova? E, na realidade, foi a Maratona do Rio, uma das provas assim mais especiais, porque foi onde eu corri os meus primeiros 21 kms oficialmente. Eu já tinha feito, né, mas em treinos e Sem assessoria. sem assessoria. Assim, o meu começo de corrida, gente, não façam isso em casa, por favor. Mas assim, não foi nada estruturado. Eu fiz a minha primeira volta na Pampulha, os meus primeiros 18 quilômetros. Eu não tinha bagagem nenhuma de corrida, nenhuma. Eu fiz 5 kms, depois eu fiz 9 kms e depois eu fiz 18 kms. Coisa assim, de uns 3 meses depois, eu saí para fazer um treinão estrada de terra de 33 kms. Nada estruturado. Mas como eu treinava CrossFit anteriormente, eu já tinha uma bagagem de treino, então a minha musculatura nunca gritou, né? Uhum. Eu suportava os treinos, isso sem dor, sem incômodo posterior. Mas por conta disso, eu já tinha uma musculatura preparada. E então essa meia do Rio foi a minha primeira prova oficial, né, dos 21. Eu fui com o objetivo de tempo, eu queria muito fazer um tempo na prova. E toda a experiência, né? Que eu nunca tinha feito uma prova fora, então tem toda aquela expectativa Aham. do como vai ser. E a gente sabe, né, que a prova do Rio é uma das mais lindas do Brasil. Então, assim, eu fui com uma mega expectativa. Foi uma prova maravilhosa. Eu consegui fazer o tempo que eu queria dentro dessa Qual prova. era o tempo que você queria, Jaque? Eu queria fazer um sub 5. Aham. Eu fiz 4:58. Eu fiquei mega feliz, eu fiquei louca. E assim, tanto que a Maratona do Rio virou a nossa prova queridinha. A gente está na Uhum. Maratona do Rio todos os anos assim. Se eu não me engano, essa foi a de Eu te vi este ano. 2020, foi a de 2021, depois 2022 e agora esse ano 2023. Então, essa foi uma das primeiras, então, É, e a mais eu marcante. acredito que, né, sem tirar, eu fiz essa prova que foi a primeira, que foi de 5 km. Eu acho que eu fiz uma outra prova de 5 km também. Isso antes da pandemia e depois que a pandemia retornou, né, que a pandemia acabou e as provas retornaram, foi a minha primeira prova oficial, né, Oficial. como corredora. Uhum. Estou treinando. Foi a Maratona do Rio. E no cross a gente tem essa oportunidade de fazer umas corridinhas, né? Aham, aquela Durante o treino, os 200 metros, 300, às vezes é uma volta no a volta no quarteirão, uma quarteirão. volta no quarteirão, comigo também do mesmo jeito. Eu tive essa trajetória também de tentar intercalar, né, a corrida como hobby mesmo, junto ao CrossFit. Passando por isso também, eu nunca tinha corrido 10 quilômetros, fui fazer uma prova de 12. Só tinha corrido 5 até então, Aham. né? Mas, e foi o que deu um gás também para E, continuar. E e foi uma prova Cami, desafiadora. Eu fiz a volta oficial da Contorno. Nunca tinha corrido 10 quilômetros, gente. Foi correr 12, com altimetria, ainda com muitas aham. subidas. Mas, enfim, deu tudo certo. Não é o E, ideal, mas deu certo. e você até tocando nesse assunto, eu queria te perguntar, e como que foi essa sua transição, né? Do Do cross? cross para corrida? Como?
Então, agora a gente já começa a É, inverter aqui, né? Eu sou professora há 10 anos. Então, chegou um momento, e eu gosto de falar isso, porque profissionalmente, todo mundo tem uma fase muito boa e uma fase muito difícil. E eu cheguei nessa fase muito difícil da educação, da sala de aula, não com a educação, mas comigo, dentro, né, no ambiente. E aí eu quis sair da escola, eu quis parar de dar aula. Nesse meio tempo que eu parei de dar aula, eu pensei, poxa, eu preciso me sustentar um pouco, né? E arrumei um emprego numa academia, na Contorno do Corpo. E fui trabalhar lá como consultora de vendas. E aí, eu já treinava, já fazia musculação, tudo. E eu fiquei pouco tempo porque na academia eu conheci o diretor, o antigo diretor do colégio onde eu trabalho hoje. Eu pensei, quero voltar. E aí, nisso tinha um rapaz que hoje é meu super amigo, o Lu, que trabalhava comigo lá. Ele saiu pouco antes de mim e foi pro CrossFit. E aí ele foi pra lá, eu voltei pra sala de aula, super empolgada, super feliz e fui pro Cross. Isso foi em 2018. Eu fiquei 4 anos no CrossFit. 4 anos. E a minha vida no Cross era treinar, 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 treinar e competir. Eu participei, se não me engano, de 3 campeonatos no Cross. Então, eu participei primeiro no Kabuto, que foi o meu primeiro campeonato que eu fui para me divertir. Depois eu participei de 2 internos e esses 2 deram pódio. Tá vendo, gente? Eu peguei pódio uma vez, 2 vezes na vida, não foi na corrida, mas gente, peguei no e CrossFit. engraçado, eu não sabia. Sim, tem os meus Atleta super experiente de CrossFit. Então, eu fazia treino para competir. A gente tinha Uhum. uma planilha, um grupo do competition, eu fazia esse treino, porque você já foi do cross, sabe que a gente treinava 1 hora ali, acabou o treino, ó, bora para casa, né? Nosso treino não, nosso treino demorava 1 hora e meia ou Que é mais, bem porque mais específico. era bem específico, era uma pegada diferente, fora a resenha que você ficava ali batendo um papo depois. E aí, quando eu comecei a correr, eu ainda estava no cross. E chegou um momento que eu tive de escolher, porque eu vi que eu me apaixonei pela corrida, que eu estava ali totalmente envolvida, porque eu já tinha o meu perfil no Instagram, que era também postar a rotina de alimentação, de treinos. No cross não dava tanto ibope assim, porque não sei se era estratégia, não sei, mas não dava esse ibope. E aí eu participei da primeira prova, que foi super nosso, e o negócio mudou, assim. E eu vi que eu tava muito ali na corrida. Então eu ia pro cross, pensava, hoje eu vou fazer tal treino. Eu diminuía o meu treino no competition pra poder correr, porque senão não ia dar conta. E aí entrei, comecei a correr sozinha, às vezes com alguns amigos, e conheci a primeira assessoria que eu participei. Eu tinha amigos lá dentro, que era da CBH, e entrei para assessoria e eu vi que eu precisava levar a sério. E eu não consegui, porque eu gostava muito do cross, Aham. muito, mas eu estava gostando muito mais da corrida. Então eu tive de escolher. Foi difícil, porque eu tive de sair. Hoje eu estou tentando voltar. Eu defini que eu vou ficar este fim de ano no cross, porque eu já me inscrevi para uma outra maratona. Então não dá para conciliar aí. Eu não consigo conciliar ciclo de maratona com CrossFit. Não dá. É É pegado, é muito pegado, é pegado, é puxado, é muito pegado. puxado. E aí, como eu gostava desse negócio de competir no cross, aí eu tive de sair. Então, eu fiquei um pouco nas aulas lá e eu não me encontrei mais no cross. Não me encontrei. Aí eu voltei pro salão de musculação, fiquei perdida, porque eu não sabia nem o nome dos exercícios mais, nada. E segui com a corrida. Foi difícil. Eu amo muito o CrossFit. Eu tô tentando encaixar agora que tá mais tranquilo, né? Uhum. Com relação. Minha última prova-alvo já passou, que foi a meia maratona do Que o fim Cristo. de ano tá Isso, o fim de chegando, ano tá a gente chegando, eu já começa consigo a tirar um fazer, pouquinho de intensidade. desacelerar. Então, mas eu gosto muito do cross. Eu posso dizer que fisicamente, como a gente fala, que é um objetivo, sim, Assim, do treino, sim. né? O físico, a estética, mas fisicamente, minha melhor fase de corpo, assim, de físico, foi no CrossFit. Eu era mais magra, eu era bem definida. Eu gosto dessa construção que a gente consegue ter, né? Desse resultado que a gente consegue ter no cross, eu gosto bastante. E eu tive isso no momento na corrida também, cheguei a emagrecer bastante. E
mas tô tentando encaixar. Então foi essa transição, eu fiquei um pouco chateada no início. Eu saí, assim, com muita tristeza. Uhum. Aí fui pra musculação e tô aí. Não é fácil de fazer essa transição, Não, não é mas o amor pela fácil. corrida É é maior? maior. Ganha, ganha Não, eu mesmo. me vejo de verdade. 70, 75, 80, até quando for possível, Correndo. correndo, correndo. Então, já introduzindo essa pergunta que eu já havia pensado, não, nunca passou pela sua cabeça parar de correr, fazer outra coisa, Não, depois que é, você entrou mesmo pra correr? não, nunca passou. Ô, gente, a gente é teimoso, né? Então, assim, recentemente eu tive até olhando algumas academias de natação. Temos uma triatlon? Porque, assim, Vamos! é uma meta, não é para agora, até porque, enfim, são muitas atividades, é até loucura querer colocar mais alguma coisa. Pensei na natação, de repente, aí umas 2 vezes na semana. Uhum. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer natação é para relaxar, mas eu sei que não é para relaxar, porque Você vai levar muito a sério, né? vou. É o que a gente escuta, né? Que quando a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. Não Exatamente. pela obrigação de fazer bem feito, é pelo prazer de Pelo fazer bem feito, prazer, né? por você sentir a evolução, para Uhum. você começa a ver que que é possível, que você consegue melhorar, né? Que existe essa possibilidade de melhora dia após dia, e a gente pode chegar em lugares assim que a gente jamais imaginou. Quando eu comecei a correr lá atrás, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia subir num pódio para ganhar um troféu de uma corrida. Nunca, assim. E quando acontece, fala, poxa, E a cá vontade estou de eu. continuar, de aperfeiçoar, de se Aperfeiço- dedicar, aumenta. E justamente muito, né? No meu caso, eu vejo que é muito por esse lado, é de mostrar para você que você consegue, que é possível, e isso reflete em todas as outras áreas da sua vida. Uhum. Jaque, a sua transição também no cross foi difícil? Ou você abriu mão, assim, numa boa? Então, o treinamento de boxe, eu tinha até mais tempo de treinamento de boxe do que de cross. Cross tinha 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho. Então, não foi Tão doído, difícil não, assim? não foi, não Entendi. foi. Porque tinha pouco tempo e o cross também, na época, eu meio que fazia o cross para eu ter o estímulo de fortalecimento, porque toda atividade física te demanda esse estímulo, né, de Uhum. treino de força. Você precisa estar forte para fazer qualquer tipo de atividade física bem. Você vai nadar, tem o treino específico de Específico. natação, mas Uhum. você precisa ter uma musculatura forte. Você vai correr, tem o treino específico da corrida, de Uhum. estímulo para velocidade, enfim, que seja para resistência, mas você precisa ter a musculatura forte. Então, o CrossFit na época foi mais por essa busca, né, de ter a musculatura forte para fazer o treinamento do boxe. Uhum. Nem tanto, né, por aquela coisa, não, vou fazer o Ah, então para você CrossFit. foi Não, foi super tranquilo, foi tranquilo. tranquilo. Jaque, vamos voltar aqui na trajetória para a gente seguir essa linha de raciocínio. E aí chegou ao Lima. Você parou de correr por conta própria. Quando que você foi para o Lima? O que que aconteceu? Você conhecia alguém? Alguém te indicou? O que trouxe para a Jaque corredora agora a assessoria? Então, treinava, mesmo sem planilha, sem assessoria, eu tinha os meus dias de treino certinho, os meus horários de treino, eu não Uhum. falhava. Isso aí era sagrado. Mas chegou num ponto onde eu percebi que se eu quisesse evoluir ritmo, fazer uma distância maior, eu precisaria de orientação, que eu não iria conseguir aquilo sozinha mais, né? Então, aquela coisa, chegou o momento de ficar sério. Sim. E nisso, treinando na Pampulha, coincidentemente, foi um dia onde tinha um treinão da Olima. E aquilo estava eu e o Giva, né, o mozão, Uhum. Até a gente treinando. já chama o mozão, Giva de mozão. Já virou Mozão, sim, mozão. a gente estava treinando e os atletas da Olima passando igual uns foguetinhos e rindo e conversando. E em alta intensidade, né? E aquilo ali parecia muito fácil para eles. Eu falei, é essa É assessoria. isso aí que A eu gente quero. conversou. Não, é essa assessoria. E aí, na mesma semana, ele fez contato. Nós marcamos uma avaliação na Pampulha para fazer o O teste de teste. VO2, Uhum. para adaptar às zonas de treino.
E eu sempre falo que eu me surpreendi super positivamente, porque além desse material, vamos colocar, né, do treinamento, da performance, o material humano deles também é muito rico. Vamos aproveitar para contextualizar isso às vezes não, com certeza, porque eu vejo que tem muitos seguidores novos, né? Muitas pessoas que perguntam, que querem saber sobre o treinamento, o que fazer, o que não fazer. Teste de VO2. O que é o teste de VO2 para quando a gente entra na assessoria? Uhum. Então, basicamente, o teste de VO2, ele vai servir para ajustar as suas zonas de treino. Porque a gente não pode treinar intenso todos os dias e também a gente não pode ficar treinando leve todos os dias, porque isso pode ocasionar, enfim, você pode não evoluir, tá? Então, é feito ali o teste de zona e ele vai definir os treinos onde você vai fazer o treino leve, os treinos onde você vai fazer de forma intensa e mesmo o intenso tem uma faixa ali que você precisa respeitar, que seja uma faixa de ritmo ou uma faixa de frequência cardíaca. Porque, né, quando a gente não tem essa orientação, você fala assim, você vai fazer forte, a pessoa faz forte quase ao ponto de desmaiar. O meu primeiro VO2, eu não sei como foi a sua experiência, mas o meu primeiro VO2 foi um desastre, Jaque. Porque eu fui muito forte no primeiro quilômetro, muito forte, e nos outros dois eu não consegui Praticamente. sustentar, sabe? Então, mas mesmo assim, tive um resultado, a gente vê o resultado acontecendo quando a gente passa pelo segundo teste de VO2. Exatamente. Porque você já tem uma consciência. Então, essas zonas que a Jaque citou, é quando, por exemplo, de ritmo, né? Quando aparece lá no seu treino, que naquele dia você tem que correr entre, não sei, 4h30 a 5, né? No Z2, né? Isso, que a gente fala Z2, Z3. Que aí a zona vai do Z1 até o Z6, sendo o Z1 o mais leve, que é aquela zona onde você tá trotando. Ali no Z2, normalmente, que é onde a gente faz o longão, é leve ainda, mas você precisa sustentar, conseguir sustentar uma conversa. Não pode ser um treino muito intenso. Aí, normalmente, ali os treinos de tiro, a gente já faz ali entre o Z5, mais ou menos, e o Z6, que é o mais forte de todos, normalmente só para treinos de tiro muito rápido, né? Isso. Que a gente trabalha no Isso Z6. mesmo. Tem quanto tempo que você já está na Olima? Eu entrei na Olima no comecinho de 2021. Então, a gente está partindo para mais de 2 anos. 2 anos, quase 3 anos. E Quase você 3 e anos. Mozão, sempre ombro a ombro? Eu gravei uma vez, porque teve uma prova que eu não me lembro qual, que vocês estavam se preparando e você usou exatamente essa expressão, de que não era só correr juntos, que vocês precisavam correr ali Um ombro do a lado do ombro. outro. Vocês sempre correm juntos. Não, não. Assim, teve uma época na corrida que eu cheguei a correr mais forte do que ele. Era muito bom, porque eu podia fazer um certo bullying. Mas durou pouco, gente, durou muito pouco. Ele corre bem mais forte do que eu. Então, assim, em muitas provas ele faz a prova comigo, até pela produção de conteúdo, Sim. né? A gente tá junto, ele corre comigo, ele faz a filmagem. Mas assim, a gente sai para treinar juntos no mesmo horário, mas normalmente ele faz o treino dele, né, dentro do ritmo dele, e eu faço dentro do meu ritmo. Mas a gente se planeja para estar sempre próximo um do outro, né? Jaque, a gente ouviu muito esses dias, né? De que a gente posta. Isso acontece muito nas redes sociais, mas a gente sempre busca postar o que realmente acontece com a gente, né? Embora nós tenhamos ali a nossa rotina, todos os dias lá o nosso pré-treino, o nosso café da manhã, nossa rotina alimentar, os treinos, mas já deu ruim algum treino, alguma prova que você estava ali com grande expectativa. Nossa! Como que você reage a isso quando não dá bom? Como que é isso pra Então, você? eu sempre amei a distância de 21 21. km, paixão da minha vida. E a prova do aeroporto, né? A prova aconteceu dentro do aeroporto, foi no ano passado. Foi a minha primeira quebra nos 21, que assim, como é que eu vou te falar? Trouxe até realmente uma quebra de confiança Nem na sua mesmo. primeira meia dos Não, 21, que você só corria, só treinava por conta não, própria, aconteceu isso. não aconteceu. Foi uma prova que aconteceu de madrugada.
né? Enfim, já é diferente do que a gente está acostumado. Eu vinha de uma sequência de provas, eu estava cansada e eu saí muito forte na prova, muito forte, eu não consegui sustentar. Então, mais ou menos ali pelo km 5, eu já estava me arrastando na pista e eu só pensava o que que eu ia fazer para conseguir suportar mais 16 Estabelecer. quilômetros daquele jeito. Sinceramente, quando chegou a virada dos 10, eu tive muita vontade de virar nos 10, A virada dos 10 era ali quase saindo do aeroporto, quase né? saindo do Porque eu aeroporto. estava nessa prova também, tinha um portão, o portão era aqui, a virada dos 10 era aqui. E nós fomos pra fora, pra É, para BR. fora, para BR. Depois. Então, nós corremos na BR, subida e descida de viaduto. E assim, foi uma das minhas provas mais difíceis. E foi ali que, assim, teve essa quebra, né? Que eu sempre falei, não, prova de 21, a que eu mais gosto, para mim é tranquilo. Mas naquele dia ali, eu falei, não, não é bem assim, calma. É, foi uma das minhas provas mais difíceis, mais Essa complicadas. prova, você falou de complicação. Essa foi minha primeira meia maratona, né? Eu me preparei para ela, assim, num tempo que eu não imaginava que daria conta, mas com todo o apoio Uhum. do Gui, que era o meu treinador na época, e ele me fez ver que isso era possível. E foi uma prova linda, porque é muito diferente do que nós estamos habituados aqui, Sim, né? Acredito que não tenha nenhuma outra prova que aconteça com não, esse perfil e que aconteça nesse horário, né? não, De não. madrugada. Se eu não estou enganada, a largada foi 1 e alguma coisa É, da foi de manhã. Então, isso madrugadinha. muda a nossa rotina de preparação para uma prova com largada às 7h30, às É, você vai 8 da correr no manhã. horário que você não está habituada, alimentação, enfim, é totalmente diferente. Eu levanto cedinho, faço um pré-treino ali líquido que absorve bem rapidinho, diferente de você ir correr de madrugada, diante de um dia Já que ter você se passado por um dia. alimentou o dia todo, não dormiu, não descansou. Essa prova foi muito importante. Eu me lembro, E você falou do viaduto. Nossa, nessa hora, gente, nessa hora eu passei um mal, que eu senti muita vontade de. Aí eu pensei assim, e agora? Será que eu faço isso aqui? E eu estava bem em cima assim do viaduto, eu olhei, cheguei a olhar ainda para ver se estava passando algum carro, que eu fiquei com medo até de acontecer de alguma atingir. coisa. Eu tomei bastante isotônico. Eu acho que o isotônico não caiu bem em dado momento da prova e eu senti um desconforto muito grande, mas eu não podia deixar cair de jeito nenhum porque eu tinha um No objetivo objetivo. com essa prova. Então, o meu objetivo com a minha primeira meia maratona era concluir com 2 horas. Era ser sub 2 e foi assim cravado, 1 hora Cravadinho. 59,7. Gente, é uma Mas, gente, sensação muito é uma sensação, maravilhosa. vocês não, não, Muito não maravilhosa. entendem, assim. Quem corre sabe, né? Quem já tá aí, mas você que vai começar, quando você supera esse desafio, quando você tem um objetivo e ele é alcançado, gente, é É muito maravilhoso. bom. É muito bom. Eu fiquei muito, muito, muito realizada, porque eu treinei muito para essa prova. Foi minha primeira prova mesmo, assim, com uma distância. Minha Uhum. primeira meia maratona, né? E eu fiquei muito E uma prova realizada. super desafiadora. Sim, Super porque, ó, para quem desafiadora. corre, quem faz o percurso de 5 e de 10, a prova acontece toda dentro do Dentro. aeroporto. Os 21, a meia maratona passa pela BR. Então, quando você já sai mais à frente um pouquinho, já tem uma subidinha, Aham. né? E aí já dá uma volta até. E quando você já avista ali o aeroporto, você já fica assim, ai meu Deus, tá chegando, né? E dá vontade ali de cruzar rápido a linha de E, chegada. e até aproveitando, né, Cami, para falar sobre essa questão do mostrar, né? Uhum, E eu acho que é até por isso que às vezes as pessoas também se identificam muito, né? uhum, É por esse lado humano. Por quê? Porque às vezes, quando a gente vê ali um atleta amador, enfim, alguém que às vezes compartilha e só tem vitórias, uhum. você pode parar e pensar assim, poxa, mas eu nunca vou chegar, eu nunca vou alcançar, porque na realidade, né, todos nós temos as dificuldades, os desafios. A gente erra num planejamento de prova, a gente vai quebrar, vai sair para fazer um tempo, ali no dia você não tá legal, você vai largar e vai terminar a prova trotando. Então, assim, eu acho isso super importante. Até uma coisa, né, que eu tenho falado muito nos últimos dias é justamente, né, o quanto essa carga mesmo de trabalho, né, essas múltiplas tarefas, porque a gente não tem como separar o corpo Uhum. da Jaque que corre e o corpo da Jaque
que trabalha e cuida do restante. E isso tem também, com certeza, afetado muito nos meus treinamentos nos últimos meses, porque assim não tem rendido o quanto eu gostaria. Esses dias eu estava até conversando com o meu treinador, eu estava assim, nossa, que saudade de fazer um RP. Há quanto tempo isso não Mas a gente sente acontece? falta dessas coisas. Eu conversei com o meu treinador Sente. recente também, falei assim, tem um intervalado de semana para fazer? Não. Porque dá uma vontade de dar uma acelerada, Sim. de se desafiar, né? Naquele E, dia. e ele até me fala muito isso, para eu ter essa tranquilidade de saber que em alguns momentos outras demandas vão me cobrar mais O próprio do que o treino, essa próprio necessidade de um treino. RP, dessa E vontade, né? Necessidade de exatamente, a vontade. vontade, né? E que tá tudo bem. E em alguns momentos a gente vai ter um crescimento, um desenvolvimento, uma evolução maior, e em outros momentos nem tanto. E faz parte. É o segundo fim de ano que eu concluo assim na corrida e o meu corpo sente muito, porque como eu sou professora, então eu já clamo pelas férias, né, de dezembro e janeiro. E meu corpo sente muito. Então Uhum, assim, eu tô muito cansada. Eu tô inscrita em outras provas, mas em provas curtas. Porque, querendo ou não, eu preciso dar atenção a outras coisas também. E uhum. treinar para provas curtas também é muito bom, porque você ganha velocidade. Isso é importante. Eu me inscrevi para outra prova, para outra maratona, e o ciclo já está logo ali, se eu vou parar para pensar. Então, chega um momento que esse cansaço, ele é meio que, vamos dizer assim, que bom, porque vem algo maior, né? Vem algo grandioso aí pela frente, e a gente precisa estar bem para Uhum. isso, bem preparado, né? Para conseguir alcançar essa marca, esse É objetivo. entender que tem fases que Uhum, são melhores, outras fases nem tanto, sim. mas isso faz parte da caminhada. Sim, eu compartilhei E isso com você recente, né? Hoje eu falo que eu tô fazendo os treinos, estou correndo, meus objetivos durante todo o ano, eles foram traçados, eles foram alcançados, estou muito feliz com os resultados, mas acontecem coisas na nossa vida que, a gente não infelizmente, tem a gente não controle. tem controle. E eu passei e ainda estou nessa fase, eu preciso voltar a estar 100%, mas eu sei que é uma fase, eu entendo não como uma cobrança assim chata de me deixar mal, sabe? Uhum. De me deixar chateada. Mas é uma fase e tudo vai voltar ao normal e a gente vai ter Uhum. aí essa rotina 100% É. de novo, né? E quando a gente pensa em longo prazo, isso afeta muito pouco, Uhum. no sentido de que assim, né? Independente, eu vou continuar. E o fato de continuar vai, né, mesmo que nesse momento não esteja acontecendo da forma que eu espero, Uhum. mas isso vai somar lá na frente. Uhum. Verdade. Jaque, como que você se prepara para suas provas? Como é a Jaque ali para se organizar, escolher as provas? Você viaja muito, né? Para correr também. Como que funciona essa escolha? Como que funciona essa preparação? Até de tudo, tá? De Uhum. treinamento, de alimentação, tudo. Então, ano passado, em função mesmo do trabalho, a gente recebe muito convite para prova. Uhum. Ano passado eu saí atropelando tudo. Foi um ano muito bom, eu tive muitos resultados muito bacanas, Sim, eu viajei bastante, mas eu cheguei no final do ano me arrastando, muito esgotada. cansada. Por quê? Porque, querendo ou não, se você vai fazer uma prova no final de semana fora, já tem a sua sexta-feira, que é comprometida, Uhum. você fica o final de semana em função daquilo, aí tem a volta para E tem a casa. segunda-feira, que é braba, Você tá? chega em É. casa, tem uma porção de coisas para colocar em dia de novo, então assim, compromete bastante. Então, finalzinho do ano passado eu jurei que esse ano eu ia tirar o pé, que né, eu ia me organizar melhor em relação a isso. Nós fizemos uma prova fora do Brasil, na Argentina, no mês de maio, no Uhum. comecinho do mês de maio. Então, até a preparação para essa prova realmente demandou que a gente não ficasse encaixando muitas provas para não quebrar o ciclo do treinamento, que era, Uhum. né, a nossa prioridade. E ainda para esse final de ano, fiz poucas provas também, porque cheguei muito cansada dessa Uhum. viagem. E eu quero já organizar agora no final do ano as minhas provas do ano que vem, Uhum. para entrar com as minhas provas alvos
todas estruturadas, que aí eu vou poder fazer o treinamento certinho em cima das provas-alvo e vou incluir, claro, algumas provas, né, no meio, mas de forma que não prejudique essa preparação. E à medida que a gente participa dessas provas, a gente já sabe quando ela vai acontecer, no próximo ano, a gente consegue se organizar, né? Então, voltei Exatamente. da meia maratona do Cristo, eu já quero fazer essa prova ano que vem. É. Então, eu quero me preparar melhor para ela. E ano que vem pretendo fazer minha primeira maratona. Então, assim, já quero estruturar certinho. Olha, eu vou fazer tal prova, tenho tanto tempo de recuperação, é o Até a suficiente outra para eu passar prova. pelo ciclo e encaixar para a gente tentar fazer tudo de forma mais estruturada. Aí, claro, vai ter convite para prova, para, né, criar conteúdo, mas aí acaba também que muitas provas a gente pode fazer realmente criando conteúdo, fazendo imagem. O negócio, gente, é que corredor também é um bichinho que na hora que chega lá, que posiciona no pórtico, que escuta a largada, dá vontade de Dá fazer vontade de força. fazer. Ó, o bom do ciclo da maratona, isso aconteceu pra mim, né? De poder participar das provas aos domingos, como um regenerativo, né? Eu não sei como será a sua preparação, o seu ciclo, mas eu tinha esse regenerativo aos domingos, então era bom que É eu o podia treino de ir, luxo. isso, era o treino de luxo, podia participar da prova. E assim, eu vejo você já que se preparando para a maratona, você já é super disciplinada. Eu estava comentando com alguém esta semana sobre o ciclo da maratona, de que no ciclo você não tem opção. Vou explicar o que quer dizer essa opção. Por exemplo, eu acabei de voltar de uma meia maratona, então eu tô numa semana bem tranquila de treinos. Eu tive 5 ontem, vou fazer 5 amanhã. Então, se você não conseguir treinar de manhã, você pode fazer os 5 à tarde ou 5 à noite. Mas Uhum. numa quinta-feira, se você não se programar no ciclo da durante o ciclo da maratona, para fazer os seus 16, 18 quilômetros cedinho, você não vai conseguir fazer os seus 16, 18 quilômetros no fim do dia, né? Então tem essa super organização, só que você já tem isso muito encaixado na sua É, rotina, né, de porque treinos. a preparação para o raid foi praticamente uma preparação para um ciclo de maratona que nós Uhum, fizemos, que nós chegamos até longões de 36. uhum. Então, assim, eu lembro que teve uma semana que eu fiz 3 treinos de 21 km. Em uma semana. Foi no domingo, na terça e depois eu acho que na sexta-feira de novo. Então, é exatamente isso. Os 5 km, você vai sair ali para fazer uns 5 km leve, sei lá, 30 minutos. Tá ok, mas 18 km, por mais que você faça leve, você vai gastar Não aí dá para por fazer em baixo qualquer quase período 2 do seu dia. horas. Tem que ter uma Aham, organização. precisa. Precisa. Jaque, papos e mames na corrida, que orgulho todo. Deve Muito ser. orgulho, muito orgulho. Tem muito tempo que eles correm. Não, não tem. A minha mãe, ela vem de uma rotina de treino de musculação de mais tempo, acredito que deve ter uns 15 anos que ela faz Gente. musculação. Mas assim, aquele treino leve, 3 vezes na semana. Daí eu comecei a correr, coisa de um ano e pouquinho depois, os dois começaram também a fazer alguns Qual a treinos. idade dos seus pais? Então, a minha mãe tá com 65 e o Uhum. meu pai tá com 70. Gente, que legal. Então, deve ter em torno de 2 anos e meio, 3 anos que eles estão correndo. Perdão, passem depois pelo canal da Jaque, que tem um vídeo sobre tem Sim, idade para começar a correr. Eu participo desse exatamente. vídeo, os pais, seus pais Aham, os também, meus né? pais. Gente, e é muito legal porque é para qualquer idade. É A para qualquer corrida é idade. para qualquer idade e o E momento é hoje, né? É agora. é a hora que tem vontade. Uhum, Hoje, os dois fazem musculação exatamente para manter a musculatura, uhum. né? Para ter mais conforto para correr. Eles moram perto da Pampulha, então normalmente assim Ai, são no 3. quintal de casa. Normalmente são 3 treinos na semana o que Uhum. eles fazem. Eles são da assessoria também? Não, eles não Eles treinam com treinam assessoria. por conta própria. Aí, normalmente, eu dou um pitaco, o mozão Uhum, dá outro pitaco no uhum, treino. Semana de prova, a gente orienta um pouquinho como que eles vão fazer para tirar um pouco o pé, para chegar mais descansado para o dia aham, da prova. Treino de musculação, eu sempre converso com eles também. uhum. Mas assim, hoje o final de semana deles é justamente estarem inscritos em alguma prova para ir lá pegar o kit, vai para a prova. Ai, A minha mãe gente. adora Ah, fazer fotos. é mesmo? Que Adora, legal. adora. Ela tem E redes sociais?
Tem E redes ela posta sociais. tudo. Posta. Gente. Aí normalmente eu nem marco. A minha mãe, assim, geralmente, para não causar, vamos colocar, se muita gente chegar e de repente começar a conversar essas coisas, aí ela pode ficar um pouco sobrecarregada. E normalmente eu nem gosto de marcar, mas tem. Ela posta foto das medalhas, ela já ganhou troféu por Gente, que categoria. Ela adora, legal. Que apaixonada. legal. E o que eu mais gosto de ver no seu Instagram, Jaque, gente, é gente como a gente, né? E eu falo isso também porque agora, com a nossa maior proximidade com o nosso projeto, então a gente sabe, né, mais ainda da Da rotina, que é rotina. apertada, que é correria mesmo. Como eu disse, às vezes a gente precisa conversar sobre podcast e nem consegue durante a semana por conta dessa demanda. Mas é essa Jaque mesmo, super disciplinada na alimentação, e você, estudante de nutrição, como tudo isso é alinhado, Jaque, na sua vida, na sua rotina? Você se cobra muito por estar estudando e ter de aplicar isso na sua vida, certamente na vida do mozão. Então, hoje eu já cuido da alimentação de Uhum, algumas pessoas, né? Do Mozão. O Mozão, ele reduziu depois que começou a treinar, intensificando os treinos de corrida, com mudança de alimentação, foram mais de 30 quilos. Eu tomo a cerveja, eu como chocolate, uhum, eu vou na casa da minha mãe. Todo dia que eu vou na casa da minha mãe, ela faz alguma uhum, comidinha. Mas isso não é rotina. uhum. Antes era rotina. Rotina era comer assim. Hoje em dia, não. Eu consigo manter uma alimentação com quantidade controlada, com qualidade, na maior parte do meu tempo. Eu até falo, né, que é 80-20. 80 do que eu preciso Uhum. fazer e 20 do que eu gosto. Mas hoje eu já estou muito adaptada. Então, assim, eu não tenho também aquela necessidade de comer um doce todos os dias, né? Hoje eu já modulo isso muito bem. E o treinamento, eu falo que cai como uma luva. Por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho de testar. Muito do que eu aprendo, Uhum. muito do que eu vejo em aula, eu testo durante o treinamento. E funciona, né? A gente percebe que funciona, tá? E muito bem. Enfim, em relação a pré-treino, intratreino, pós-treino, né, para ajudar a recuperação, Uhum. é, na preparação para o RAID, que foi uma preparação assim com muito volume. Eu tive a oportunidade de aplicar muita coisa para endurance, para entender melhor e E não só funcionou. entender, mas justamente, né, colocar no nosso corpo para a gente ver como que reage, como Uhum. que funciona, né? O Uhum. benefício que você consegue extrair. E eu acho fantástico. Pretendo, super em breve, passar uma temporada como vegetariana. É mesmo? Aham, para eu poder testar justamente nessa questão da performance Aham. para atletas vegetarianos. Vegetarianos. Conheço uma no É, CrossFit que eu vou te falar, viu? pois é, Ela é vegetariana pelos e a menina é resultados danada. que a gente vê de alguns Excelente, um atletas. corpo maravilhoso, uma performance. Sério, ela entrega muito. Ela Uhum, entrega muito. e Muito. quero fazer justamente esse teste, né? Uhum. Para saber como vai ser a minha performance, como vai ser a minha disposição. A gente até tem muitos relatos de atletas que falam que, inclusive, a disposição, o Uhum. foco é Eu tenho uma melhor. amiga de São Paulo que é da corrida de montanha também, que é. E ela é assim, rainha dos pódios, tá? Ela entrega muito resultado, muito resultado. Tudo ali muito balanceado, muito certinho, e ela entrega muito Quero, com esse tipo de alimentação também. quero muito fazer esse teste. Vai sair em Vai dar breve. certo. Nós vamos passar alguns meses. Vamos acompanhar, tá? Porque realmente, Jaque vai postar tudo e a gente vai acompanhar. Jaque, corrida quantas vezes? Fortalecimento quantas vezes na semana hoje? Então, quando eu comecei a correr, é uma dúvida muito comum para quem está começando, que às vezes o atleta acha que precisa, porque ele vê a gente fazendo ali o treinamento. O meu treinamento hoje são 5 vezes por semana de corrida. Então ele te vê correndo 5 vezes e acha que tem que começar a correr cinco E vezes. já pensa que não vai conseguir, porque são 5 dias, né? Mas Exatamente. a gente não começa assim também, Não né? começa. Eu comecei correndo 3 vezes na semana, Uhum. evolui o treinamento para 4 vezes na semana, e hoje eu treino 5 vezes na semana. Sendo que 2 dias são 2 dias de treino leve, que é o treino regenerativo. E os outros 3 dias são treinos intensos, tá? Então são 5 dias de treino de corrida e musculação, treino de força. Hoje eu faço só 2 vezes na semana. Uhum. E até muitas pessoas também têm dúvidas, falam assim: não, mas dá resultado? Dá, Duas porque vezes na é muito semana? específico o que você faz.
que eu acompanho, eu vejo que é muito específico mesmo Uhum. para a intensidade de treino da Jaque, o número de vezes que você corre. Então, é bem Aham. específico para te proporcionar essa oportunidade de correr as 5 vezes, né? Exatamente, exatamente. E eu já até treinei mais vezes por semana. Eu cheguei a treinar força 5 vezes na semana. Mas suga um pouco da sua energia, porque os treinos de corrida eles são muito Uhum. intensos. E assim, tenho feito essas 2 vezes na semana, tem funcionado super bem. Aí, segunda e sexta, eu não tenho treinos encaixados, aí como a gente é teimoso, eu acabo incluindo ali uma mobilidade, um alongamento, que é um momento ali que eu tenho oportunidade de, vamos Você faz em colocar que é um casa, treino né? bem leve, aí eu faço em Aham. casa. Perfeito. Jaque, ó, eu sei do seu público, né? De onde vem esses vários seguidores da Jaque, já que tem um público muito alto fora daqui, né, de BH. Inclusive, eu quero convidar vocês que estão nos assistindo, ou que talvez nem conheçam a Jaque ainda, que só veem lá no Explorar, sigam a Jaque. Jaque, para quem chega agora no seu perfil, o que que essa pessoa vai encontrar? Então, o carro-chefe é a corrida. Uhum, Então, assim, praticamente todos os treinos eu posto sobre os treinos, eu comento uhum. sobre os treinos. Então, se eu saio para fazer um treino regenerativo, olha, pessoal, hoje é treino Você regenerativo. explica, você Ele conta como é ou como foi. ele vai te ajudar nesse sentido. Faço tantas vezes na semana, dia de treino de tiro. Uhum, Normalmente também as pessoas têm muita curiosidade e dificuldade até para entender e para fazer. uhum. Então eu faço o treino, explico como que esse treino funciona, falo sobre a minha preparação para os treinos, o que normalmente, né, eu compartilho as minhas refeições. Uhum. Então chega um longão, final de semana, eu falo Essa sobre a minha preparação. preparação para o longão. Uhum. Eu chego do longão, eu mostro o que que eu faço para eu poder me recuperar um pouco mais rápido e estar ali disposta no outro dia para correr. Então, basicamente, corrida, nutrição e dia a dia. E agora tem um Rotina. canal, né? Isso. Aí tem o No canal Instagram. do assinatura, Assinatura. 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 Então, a assinatura foi uma oportunidade que eu vi de falar um pouco mais profundamente sobre nutrição. Porque conteúdo de stories, conteúdo de reels é conteúdo rápido, né? Uhum. Então a gente precisa ser muito objetivo. E com a assinatura foi um meio que eu encontrei de poder falar sobre nutrição de forma mais tranquila, de aprofundar um pouquinho mais no tema. Então, né, nessa última semana falei bastante sobre, inclusive, pré-treino, Uhum. intratreino e hoje eu falei um pouquinho sobre pós-treino. Então, assim, de forma muito prática, quais os alimentos que você vai incluir na sua rotina, o que que pode ser interessante, os horários, a alimentação pós-treino, o que que ela precisa ter, né? Uhum. Como que você vai fazer, dentro de qual intervalo ali depois que você termina o treino, qual que é a janela que é propícia, que fica boa para sua recuperação. Uhum. Então são dicas mais profundas sobre nutrição. Ó, eu gosto de acompanhar, eu acompanho mesmo, não tô falando isso só porque a Jaque tá aqui não, tá? Porque ela sabe. Eu acompanho todos os dias, eu vejo, comento. Então, para você que tá chegando agora no perfil da Jaque, é um perfil, eu falo que Jaque é muito técnica, né? Jaque tem um conhecimento assim. Jaque, tô começando a correr agora. Qual tênis você me indica? A Jaque sabe te falar sobre isso. Jaque, suplemento tal, faz diferença, vai me ajudar? A Jaque sabe falar sobre isso pela experiência, né? Uhum. E por ter esse conhecimento mesmo. Então, é um perfil que vai te ajudar muito a ter um direcionamento. Às vezes, você nem vai deixar uma pergunta na caixinha, mas é uma resposta que aparece lá, né, Jaque? É. Que vai trazer essa informação, que vai agregar muito. Então, siga a Jaque, você vai gostar muito dos conteúdos dela. Jaque é técnica, mas ao mesmo tempo traz essa parte técnica numa linguagem bem Que próxima. fique entendível, Isso, que dá para próxima. você compreender. Então, é um perfil que eu indico muito, muito para quem está começando agora, para quem já está na corrida há mais tempo e que vai realmente agregar aí na sua rotina, na nutrição, na corrida, no fortalecimento. Jaque, então suas redes sociais, além do Instagram. É. YouTube, Uhum, Corre Jaque, da mesma forma do Instagram, uhum. e o podcast, Nosso podcast. Corre com elas. Jaque, nossa pergunta clássica aqui para terminar o nosso bate-papo.
para quem tá Que começando pena que está agora? O acabando. que você deixa aí? Então, gente, olha, eu sempre insisto em 3 pontos, tá? É a disciplina, o tempo e a A paciência. paciência. Por exemplo, eu recebo muitas perguntas justamente de corredores que estão iniciando e que falam assim: Poxa, mas está muito difícil, me dá uma dica, né? Como que eu consigo ir de forma mais rápida? Pois então, tudo que a gente começa é mesmo difícil, porque a gente não sabe como faz. Então, primeiro ponto é ter disciplina no treinamento. E não é aquela coisa de, hoje eu vou treinar, aí levanta amanhã, não, hoje eu não vou porque eu não tenho tempo, e volta a treinar ali uma semana depois. Não, você precisa ter um horário de treino, uma constância, os seus dias de treino, e isso no longo prazo. Não tem jeito. A única maneira é se fazendo todos os dias. Aí você vai precisar ter um tempo para quê? Para que ele todos os dias começar a gerar um efeito. Porque vai gerar. A gente às vezes quer que seja com uma semana, com 2 semanas. Em relação ao ganho de peso, a gente fica ali 30 anos, 35 anos ganhando peso. Aí quando a gente quer perder aquele peso, a gente quer perder com 3 semanas. E não é assim E que não é assim. funciona. Então, o treinamento funciona da mesma forma. É sempre longo prazo. Quando eu converso com atletas que eu admiro, são atletas que estão aí treinando há 10 anos. Então, quando eu me vejo treinando aí há 4 anos, eu penso assim, gente, eu estou muito no começo. Eu tenho muito pouco tempo ainda de caminhada, né? Então, toda vez que eu falo assim, poxa, mas o meu pace para essa determinada distância ou determinada prova tá ruim. Aí eu paro e penso, não, calma. Você está começando, você está no Tem um princípio. caminho. E justamente ter a paciência de esperar esse tempo. Porque quanto mais tempo, gente, com 1 ano de treinamento, a gente vai ter um resultado. Com 2 anos de treinamento, Tem é um esse outro resultado resultado. do primeiro ano somado a Uhum. mais resultados. Imagina isso com 5, com 6, com 7. Então, assim, eu estou sempre pensando em longo E a prazo. gente pode ver isso claramente em você, no mozão, como que é esse resultado a longo prazo, Longo prazo, né? sempre. Sempre, sempre, sempre. Como que foi uma Para virada, tudo, para assim, tudo. inspiradora. Parabéns mesmo pra vocês. Obrigada. Gente, Jaque, muito obrigada por ter topado, Eu que porque da mesma agradeço. forma que foi surpreendente, ai meu Deus, como que vai ser, também foi pra mim. Espero que vocês tenham gostado, porque Jaque é essa mulher incrível que vocês Ô, veem aqui gente. entrevistando, que vocês viram aqui sendo entrevistada e acompanham nas redes sociais. Muito obrigada mais uma Cá, vez eu pela oportunidade, pela parceria no nosso projeto. Eu, eu te admiro muito, Jaque, muito e mesmo. assim, E eu sempre falo pra você. eu sempre falo para você também, assim, eu só tenho a agradecer esse carinho enorme que você sempre tem comigo, que você sempre teve comigo. E assim, muito prazer da gente estar junta É nesse só o começo, projeto. E Jaque, é tenho só o certeza. começo. Aqui, mais um projeto, gente, é longo prazo. Isso mesmo. Espero que vocês tenham Projeto de longo gostado prazo. e a gente se encontra no próximo No próximo episódio do Corre com episódio. Elas. Até mais. Até Tchau, tchau. mais. Tchau. Obrigada, Cami.